e as pessoas de bem, que foi a maioria que acreditou naquilo que nós pregamos ao longo dos últimos anos, não poderá se decepcionar conosco. E eu tenho certeza, com essa equipe econômica aqui, com a equipe de ministros aí na minha frente, os militares das Forças Armadas, que passam sim a ter o seu valor reconhecido no Brasil. Com essa grande equipe, nós poderemos colocar o Brasil em local de destaque que ele merece. E para concluir, parece que é simples, mas não é. Conversei também com as autoridades aqui da área econômica. Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa, que nós queremos sim, cada vez mais, vocês sejam mais fortes e isentos. E não sejam, como alguns infelizmente ou foram há pouco tempo ainda, parciais. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia. Vamos acreditar em vocês, mas essas verbas publicitárias não serão mais privilegiadas para a empresa A, B ou C. E vamos buscar, junto ao Parlamento brasileiro, a questão da BV. Isso tem que deixar de existir. Aprendi há pouco o que é isso e fiquei surpreso e até mesmo assustado. Vamos eliminar essas questões para que a imprensa possa cada vez mais fazer um bom trabalho no Brasil. Das margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em você a liberdade desafia o nosso feito a própria morte. A pátria amada, salve, Brasil, um som imenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Se em formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante vindo a própria natureza, na estrela sorte e glorioso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, pois quem não deixa o sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do terra, mais amiga, meus sonhos nem meus campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, Brasil de amor eterno seja símbolo, um láparo que sentas estrelado, e dignamente louro desta flor, mas no futuro igual no passado, o serves da justiça cada morte, verás que o vinho teu na voz de amor.
Com a palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Presidente, autoridades, bom dia a todos. Passaram atrasado. Jair Bolsonaro, presidente da República, general Hamilton Mourão, Onyx Lorenzoni, ministro-chefe, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, deputada federal Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ministro da Cidadania, Osmar Terra, Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Bebiano, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, general Carlos Alberto Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado, Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, Joaquim Levy, presidente do BNDES, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, representante das Forças Armadas, parlamentares presentes, dirigentes da equipe, presidente de instituições financeiras públicas e privadas, presidente de associações, confederações, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. As instituições financeiras são como um lubrificante do crescimento econômico. O crescimento econômico depende de crédito. E nós estamos conversando aqui sobre a posse de 3 presidentes de 3 instituições extraordinariamente importantes na história brasileira: Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. A noção mais importante que nós temos que guardar a respeito do desempenho dessas funções, elas são normalmente conhecidas pelo que fazem na ponta dos empréstimos. Então, a Caixa Econômica é a casa própria, são os empréstimos para a casa própria, a população, moradia. Quando a gente pensa no Banco do Brasil, pensa no crédito para a agricultura, pensa nos empréstimos em geral, para manter a economia girando. Quando pensamos no BNDES, pensamos em capital de longo prazo, infraestrutura. Foi uma criação também do grande esforço de criação de infraestrutura do Brasil, lá atrás. Agora, tem um problema que é o outro lado dessa equação, que é o que acontece. O dirigismo econômico, eu tenho dito, corrompeu a política brasileira e travou o crescimento da economia brasileira. E o mercado brasileiro de crédito está também estatizado e também sofreu intervenções que foram extremamente danosas para o país. Quando o BNDES recebe aumento de capital para fazer projetos econômicos estranhos do ponto de vista de retorno do capital, estranhos do ponto de vista político, estranhos do ponto de vista de quem é o beneficiário do lado de lá, estranhos do ponto de vista de, aí uma tese estritamente econômica, de ajudar os mais fortes, dando capital de longo prazo justamente para as empresas campeãs nacionais. Nós, economistas liberais, não gostamos disso, achamos que isso distorce a economia, a rentabilidade do capital, distorce a alocação de investimento, derruba a taxa de crescimento, transfere renda perversamente e assim por diante. Da mesma forma, quando falamos do que já aconteceu lá atrás, o Banco do Brasil também já capotou antes, já recebeu aumento de capital e mantém também o mercado de crédito segmentado. E, finalmente, a Caixa Econômica Federal também, que foi vítima de saques, fraudes e assaltos aos recursos públicos. Como vai ficar óbvio, muito à frente, logo à frente, à medida que, como diz o presidente, essas caixas pretas forem examinadas. Então, nós saudamos a posse dos nossos presidentes à frente dessas instituições como um olhar novo. E a explicação mais simples que eu posso dar é exatamente a seguinte: quando você divide o mercado de crédito em dois, esse mercado estatal e o mercado livre, o que acontece é que o dinheiro é barato para quem se beneficia do lado de cá. Em princípio não tem nada errado se quem está se beneficiando é o povo simples e pobre,
é o subsídio para casa própria de quem tem baixa renda. Isso é aceitável, é desejável e tem que ser orçado no Tesouro e aprovado pelo Congresso. Quanto é que nós vamos dar em subsídio para a população de baixa renda e pobre? Não tem problema nenhum nisso. Você não pode usar a desculpa de que existem instituições para fazer transferência de rendas corretas para as classes mais pobres, para concentrar o poder ali, e aí você desvirtua o funcionamento dessas instituições. Então, se você achar dinheiro, recurso público, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda regressivamente, transferindo renda em falcatrua, ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles. É fazer a coisa funcionar direito, fazer a coisa funcionar da forma certa. Então, o que existe hoje é um dinheiro barato, que está sendo desvirtuado aqui, e um dinheiro muito caro do outro lado. Não só porque o governo reduziu o pool de recursos à disposição da economia, porque quando ele pega uma parte importante daquilo e bloqueia, através justamente da estatização do crédito, quando esse crédito é estatizado, sobra menos para o resto do Brasil. E aí os juros são absurdos. E além disso, para fazer essa generosidade, às vezes correta, socialmente correta, mas às vezes socialmente perversa e muitas vezes corrupta, quando estão fazendo esses favores do lado de cá, financiam com endividamento em bola de neve do lado de lá. Então um juro vai para a lua, que é o juro que o povo brasileiro, 200 milhões, experimenta, e o outro juro é baratinho. E é esse tipo de distorção que essa equipe vai tentar eliminar, nos três segmentos. Nos três segmentos. É simplesmente isso que eu tenho a dizer. Acho que o time comunga da mesma filosofia. Essa filosofia é a filosofia do presidente. O presidente passou essa filosofia, quer dizer, a campanha dele foi em cima disso, quer dizer, vamos fazer a coisa direito, em cima de princípios e valores corretos, vamos acabar com falcatrua, com esse tipo de coisa. E nós estamos equipando o presidente tecnicamente para fazer essa entrega aos eleitores e, na verdade, a todo o povo brasileiro que cansou de assistir esse desvirtuamento das funções públicas e principalmente no nosso caso específico aqui hoje, um desvirtuamento usando a máquina de crédito do Estado. A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos, e eu usei essa expressão antes, através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. Obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o senhor Pedro Guimarães a assinar seu termo de posse no cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Com a palavra, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Muito obrigado. Deixaram claro que eu tenho que falar pouco, normalmente eu falo muito, então gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor Jair, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o excelentíssimo senhor vice-presidente general Milton Mourão, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, meu chefe, ministro da Economia, Paulo Guedes, meu amigo, presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, meu muito importante, presidente do BNDES, de Joaquim Levy, um grande amigo, presidente indicado do Banco Central, Roberto Campos,
todos os meus amigos da equipe econômica e do Ministério da Economia aqui presentes, senhores representantes das Forças Armadas, cumprimentar presidentes executivos de instituições financeiras e empresas estatais aqui presentes, representantes de entidades da sociedade civil organizada, certamente aos meus amigos de onde trabalhei, antes de vir para a Caixa, um carinhoso agradecimento, vice-presidentes, diretores e todos os meus colegas da Caixa Econômica Federal, de quem eu tenho um orgulho imenso de começar a fazer parte, presidentes e executivos de todo o conglomerado da Caixa. Gostaria muito de agradecer, por fim, minha esposa, meu filho, João e Maria. Na verdade, vou falar pouco. O primeiro ponto é o seguinte: a Caixa Econômica Federal, ela é uma nação. A Caixa Econômica tem 93 milhões de clientes. Se fosse um país, seria o 15º país no mundo, na frente do Vietnã. Ela é maior do que a Colômbia e a Argentina juntos, ou seja, seria maior do que o segundo e terceiro países maiores da América do Sul. É o maior banco do Brasil, é o maior banco da América do Sul, é o maior banco da América Latina, é o maior banco do Hemisfério Sul, é o 5º maior banco do mundo. Só 3 bancos chineses e 1 banco indiano têm mais clientes do que a Caixa Econômica. Então, primeiro ponto, eu tenho um orgulho imenso de ter sido indicado pelo ministro e referendado pelo presidente. Farei certamente algo que dê orgulho aos meus amigos da Caixa Econômica Federal. Vou falar muito pouco. Tem 3 determinações do presidente da República e do ministro, meu chefe, que eu vou certamente ter como objetivo. A gente não pode errar. Mais Brasil e menos Brasília e um legado. Em relação a não poder errar, a gente já começa por um ponto muito importante. A Caixa tem 40 bilhões de reais de dívida sem prazo. Essa dívida tem um termo técnico de instrumento híbrido de capital e dívida e que nenhum banco privado pode ter. Ora, se a Caixa teve e outros bancos estatais tiveram, por que os bancos privados não podem ter? Se eles não podem ter, a gente tem que pagar. Tem 4 anos para pagar e nós faremos isso via venda de participações em empresas controladas, seguros, cartões, assets e loterias, que já começa agora, pelo menos 2 nesse ano, que inclusive gostaria muito da participação dos funcionários, que é fundamental, e faremos certamente operações com êxito muito grande. Além disso, algo fundamental é a gente discutir mais profundamente a parte imobiliária, que é o coração da Caixa, e hoje em dia, com 500 bilhões de reais, falta funding. O que a gente vai fazer? Via mercado de capitais, nós vamos vender de 50 a 100 bilhões de reais para exatamente poder a Caixa continuar ofertando esse crédito. Na história se vendeu 10 bilhões, a gente quer fazer de 5 a 10 vezes mais do que já foi feito em toda a história do Brasil, nós faremos. Acho que tem, com a utilização e com o foco dos funcionários da Caixa, certamente. Em relação a mais Brasília e menos Brasil, tem um desafio. Nos próximos 27, 30 semanas, nós estaremos sábado e domingo em cada um dos estados do Brasil. O primeiro estado vai ser Roraima, o segundo estado vai ser o Amazonas, onde o nosso objetivo é ouvir das pessoas, e no caso vão os meus assessores e eu, nenhum vice-presidente, nenhum diretor, nenhum gerente, nenhum superintendente, dos quais eu valoro muito, mas eu quero ouvir das pessoas aquilo que elas pensam da Caixa e falar do plano. E no sábado a gente vai falar com os clientes e no domingo nós vamos em comunidades carentes. Por quê? Uma determinação do presidente e do ministro é que a gente vai revisar toda a política de publicidade, patrocínio, e certamente, ao invés do foco atual, nosso foco são nas comunidades carentes, nas comunidades Caixa, onde a gente tem um impacto muito relevante com o uso mínimo. Um exemplo, existem 2 barcos Caixa que levam em comunidades carentes na região amazônica, em locais que não tem água, luz, esgoto, onde as pessoas morrem de fome, e vocês só têm a visão da Caixa. É o lugar de cidadania. A pergunta que eu faço, eu quero ver qual é o custo, mas se só existem 2, por que não ter 3 ou 4? Isso é a Caixa, esse é o objetivo que nós teremos, e certamente os fins de semana estão aí para isso.
E o último ponto, uma questão de legado. Como é que a gente pode pensar muito além desses 4 anos? Eu gostaria de sair, que meus filhos tivessem daqui a 10, 15 anos, um orgulho do pai, de algo que ajudou a transformar o país. Eu não me conformo em ter pessoas tomando dinheiro a 15, 20, 22% ao mês. Tenho certeza que ninguém se conforma. O Brasil pode ser um diferencial em microcrédito. Já existe uma excelente operação no Banco do Nordeste, operação chamada Crédito Amigo e Agroamigo, com 4,5 milhões, a maior operação da América Latina, feita por um banco regional, por funcionários públicos, que merecem todo o respeito. Isso é outra coisa que nós vamos utilizar. A Caixa não vai fazer sozinha. Vamos fazer via o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil do meu amigo Rubem, e o nosso objetivo são 30 milhões de clientes, pessoas que nem nós, para em 10 anos o Brasil ser um dos 3 países. Hoje o segundo país é Bangladesh, com 28 milhões, a Índia tem 40 milhões, e isso seria transformacional. Microcrédito, pessoas que hoje tomam dinheiro a 22% ao mês, 22% ao mês, são tickets de R$200. Nós possamos devolver a cidadania a essas pessoas e ter, isso realmente vai me emocionar. Se eu conseguir, daqui a 10 anos, 20 anos, olhar e ver que parte do que eu estou entrando hoje, com todo afinco, mudou a vida de milhões de pessoas, isso vai acontecer, vou ser uma pessoa muito feliz. Então eu gostaria de agradecer. O último ponto é o meu pai. Há 22 anos atrás, 25, ele faleceu, e eu tenho um agradecimento ao Brasil. Minha família não tinha dinheiro quando ele faleceu. O Brasil, via Fundação CAPES, me ajudou, pagou os meus estudos. Eu fiz o doutorado fora, e lá fora eu falei, em algum momento eu vou ter a chance, por essa questão de estudo, de devolver um pouco ao país. Então, eu quero agradecer ao Brasil por isso. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o senhor Joaquim Levy a assinar seu termo de posse no cargo de presidente do BNDES. Com a palavra, o presidente do BNDES, Joaquim Levy. Bom dia, senhor presidente Bolsonaro, vice-presidente general Hamilton Mourão, chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni, querido ministro Paulo Guedes, comandantes e demais membros das Forças Armadas presentes, meu colega Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, senhores senadores, deputados, ministros de tribunais superiores, presidentes e representantes das instituições financeiras estatais, secretários e representantes de ministérios, integrantes do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa, o presidente do Conselho do BNDES, Dr. Walter Baeri, meu antecessor, ministro Diogo Oliveira, Dr. Marcos Aurélio Croco, presidente da BDE, chefe da SEST, Fernando Soares, senhoras e senhores de modo geral, também lembro a minha família, que não está aqui agora, mas está sempre presente nos meus pensamentos, no meu coração. Evidentemente, é uma grande honra poder servir o país, especialmente numa instituição como o BNDES.
que é uma instituição que já prestou grandes serviços ao país e que, obviamente, necessita continuar se transformando para responder às novas condições do país, às expectativas da nação e às, diria mesmo, promessas do governo. Eu não tenho dúvida que nós estamos na antessala de um novo ciclo de investimentos em uma economia que será mais aberta, mais vibrante, com mais espaço para o setor privado e para os mercados de capital. E o papel do BNDES é contribuir nesse ambiente, desenvolvendo novas ferramentas, novas formas de trabalhar, próximos em parceria com o mercado. E, principalmente, não será surpresa para alguns dos presentes que a gente lá tem um papel de continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, à justiça, à equidade. Isso tem que mudar, tem que continuar mudando. E nós temos que alcançar isso, também evitando o voluntarismo. A ferramenta para isso tem que ser a transparência, tem que ser a ética, tem que ser a responsabilidade, a responsabilização. Essa é a forma de trabalhar, especialmente no setor público. Temos que, obviamente eu estou aqui vestindo as cores do banco, mas muito consciente dessa expectativa da sociedade. E também continuar ajustando todo o balanço do banco, repensar, como eu falei, a maneira de trabalhar, como nós organizamos as nossas contas, de tal maneira que possamos otimizar, adequar o nosso balanço, que hoje depende em uma proporção talvez exagerada, certamente menos exagerada do que há 4 anos atrás, mas ainda provavelmente exagerada, de recursos do Tesouro e que tem que ser adequados para que se tenha o adequado retorno do capital de que cada um da população. E para isso nós vamos fazer de uma maneira muito institucional. Temos aqui o presidente do TCU, que tem sido nosso parceiro e temos que continuar trabalhando próximos, assim como das outras instituições que nos permitem garantir a conformidade de todas as ações do banco e também a revisão do que for necessário. É com esse compromisso que eu tenho a grande honra e satisfação de aceitar esse desafio e a honra e a confiança depositada pelo presidente da República e especialmente pelo ministro da Fazenda. Temos certeza que nós vamos continuar a transformação do nosso país em mais liberdade, mais concorrência e mais crescimento e principalmente qualidade de vida para todos. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, e o senhor Rubem Novaes a assinar seu termo de posse no cargo de presidente do Banco do Brasil. Com a palavra, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Excelentíssimo senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Senhor ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Ministro Paulo Guedes, da Economia, em nome do qual cumprimento os demais ministros aqui presentes. Comandantes e demais membros das Forças Armadas aqui presentes.
Senhor Joaquim Levy, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Senhor Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Senhor presidente do Banco Central, Roberto Campos. Presidente dos demais bancos aqui presentes. Meus familiares, muito obrigado pela presença. Vice-presidente, diretores e funcionários do Banco do Brasil, que me honram com sua presença. Demais autoridades, convidados e imprensa. Trabalhei, presidente Bolsonaro, desde o início de sua campanha como um soldado. Logo que o Paulo Guedes, meu amigo de muito tempo, foi convidado a ser a autoridade na área econômica, me honrou com o convite para participar da equipe. E durante esse tempo todo temos estado juntos trabalhando no seu programa econômico. Vivemos um momento muito importante aqui no país. O país passou por grandes desgraças. Mensalão, Petrolão, crise da segurança, uma recessão terrível. Parecia que o povo brasileiro estava desesperançado. Nossos jovens, alguns dos mais promissores jovens, falando em deixar o país. Empresários da mesma forma falando em deixar o país. Quer dizer, hoje nós temos uma responsabilidade enorme em reverter esse quadro e fazer com que os brasileiros voltem a se sentir honrados de ser brasileiros. E eu espero, na medida das minhas possibilidades, no meu pequeno nicho, poder contribuir com esse esforço que é o que eu sei que é de seu governo. Em relação ao Banco do Brasil, tive a oportunidade de, ao longo do período de transição, conhecer seus funcionários, conhecer seus dirigentes, e sinto hoje que terei apoio numa equipe extremamente eficiente para levarmos a cabo nossas responsabilidades. Nós temos como princípio que a administração deve ser eficiente, transparente e honrada. Tenho certeza que com a equipe que estamos montando, esses objetivos serão plenamente cumpridos no Banco do Brasil. Agradeço mais uma vez, senhor presidente, a oportunidade de que eu possa fazer parte de sua equipe. E agradeço ao Paulo Guedes, que me indicou para tão importante cargo na sua administração econômica. Muito obrigado a todos. Quero apenas convidá-los também. Nós vamos ter uma cerimônia hoje, a partir de 2 horas, no Banco do Brasil, de transmissão do cargo, e todos aqui darão um grande prazer se lá comparecerem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor vice-presidente, senhores ministros, autoridades, civis e militares, brasileiros, bom dia.
Com toda certeza, o evento está bastante concorrido, porque são os homens do dinheiro que estão aqui. Só que dessa vez é o dinheiro do bem. Eu quero primeiro agradecer ao senhor Paulo Guedes, que acreditou em mim. E obviamente ele passou a me conhecer a partir daquele momento, de uns 2 anos aproximadamente, e eu disse para ele: eu acredito no senhor. E ele já falou que poderia chamá-lo de você, mas a nossa formação não permite isso. Eu, Academia Militar das Agulhas Negras, e ele, Colégio Militar. Mas nasceu ali uma amizade. O desconhecimento meu ou dos senhores em muitas áreas e a aceitação disso é um sinal de humildade. Tenho certeza, sem qualquer demérito, que eu conheço um pouco mais de política que o Paulo Guedes. E ele conhece muito, mas muito mais de economia do que eu. Então, partindo desse princípio, do respeito acima de tudo, começamos a namorar no bom sentido. E eu fui fortalecendo ao lado dele. Algo que parecia que não ia acontecer, pela tradição da política brasileira, na verdade, ela se concretizou. E o que é muito importante, e nunca houve em governo nenhum no Brasil, o senhor Paulo Guedes, assim como os outros senhores ministros, tiveram a liberdade de escolher todo o seu primeiro escalão, sem qualquer interferência política. Os hoje aqui titulares do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica escolheram todos os seus diretores. Há pouco, com a experiência de 28 anos de parlamentar, o que mais se ouvia era uma verdadeira briga por qual partido político ia ficar com essa ou aquela diretoria de banco. Sinal claro que não poderíamos dar certo na economia. Na reunião informal de agora há pouco, na minha sala, foi a primeira vez que apertei a mão do Joaquim Levy, e eu até perguntei para ele, já na informalidade: o Brasil vai dar certo? E a resposta foi simples: bater um pênalti sem goleiro. Se não fosse dar certo, não estaríamos aqui. É a mesma coisa, senhores. Se estou aqui, porque acredito nos senhores. E se os senhores estão aqui, é porque acreditam no nosso Brasil. E eu tenho falado durante a pré-campanha, campanha e agora também com esses jovens que estarão à frente aqui da política econômica nacional. Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos ao público. E o que ocorreu no passado também. Não podemos admitir em qualquer uma dessas instituições qualquer cláusula de confidencialidade pretérita. Aqueles que foram a essas instituições por serem amigos do rei, buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Então, baseado nisso, é que eu também, porque ninguém sozinho consegue fazer nada, temos equipe ao seu lado, é que eu acredito nessa equipe composta, o senhor Paulo Guedes, para conduzir o destino, não apenas econômico, que é a razão dele estar aqui, mas os destinos do nosso Brasil. Se a economia for bem,
teremos mais empregos, o índice de violência diminuirá, a satisfação se fará presente junto ao nosso povo e nós começaremos a viver dias melhores para o nosso Brasil. Nós não podemos errar. Se nós errarmos, os senhores bem sabem quem poderá voltar. E as pessoas de bem, que foi a maioria que acreditou naquilo que nós pregamos ao longo dos últimos anos, não poderá se decepcionar conosco. E eu tenho certeza, com essa equipe econômica aqui, com a equipe de ministros aí na minha frente, os militares das Forças Armadas, que passam sim a ter o seu valor reconhecido no Brasil. Com essa grande equipe, nós poderemos colocar o Brasil em local de destaque que ele merece. E para concluir, parece que é simples, mas não é. Conversei também com as autoridades aqui da área econômica. Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa, que nós queremos sim, cada vez mais, vocês sejam mais fortes e isentos. E não sejam, como alguns infelizmente ou foram há pouco tempo ainda, parciais. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia. Vamos acreditar em vocês, mas essas verbas publicitárias não serão mais privilegiadas para a empresa A, B ou C. E vamos buscar, junto ao Parlamento brasileiro, a questão da BV. Isso tem que deixar de existir. Aprendi há pouco o que é isso e fiquei surpreso e até mesmo assustado. Vamos eliminar essas questões para que a imprensa possa cada vez mais fazer um bom trabalho no Brasil. A questão também de ONGs, parece que não tem importância, mas tem sim. Os recursos, os que forem liberados para ONGs, sofrerão, como é de a esperança de todos, um rígido controle, para que nós possamos então fazer com que o recurso público seja bem utilizado. Meus senhores, minhas senhoras, meu prezado Paulo Guedes, meu amigo, para chamá-lo dessa maneira, mais velho, Zum Zaravalho, eu quero agradecer a vocês por ter aceito esse convite para buscar uma saída para a crise econômica que nós temos e fazer com que a população acredite no trabalho de vocês, porque só assim nós poderemos realmente sermos felizes no futuro. Então, a todos aqui presentes, em especial a equipe econômica, meu muito obrigado e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia. Aí nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na posse dos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.